Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre intestino. Então, na semana passada, nós vimos um pouco sobre a função intestinal, barreira intestinal, permeabilidade intestinal, o que compromete a função intestinal e a barreira intestinal. Vimos também a função das fibras, como elas agem, das enzimas, quando usar, a importância de usá-las, quando você precisa usá-las. E uma dica prática, um conteúdo prático sobre intestino, sobre as fezes, sobre gases, o que eles dizem sobre a sua saúde intestinal. Hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre como melhorar, então, a barreira intestinal. Se esse conteúdo já está falando com você, já deixe seu like, já se inscreva nesse canal e já ative o sininho. Eu sou a doutora Ana Regina Boani, médica funcional integrativa, e o conteúdo de hoje é como nós podemos, então, ajudar a melhorar a barreira intestinal e a saúde intestinal, né? Nós vimos, então, que a barreira intestinal é composta fisicamente por uma camada de células. Nós vimos também que é composta por bactérias, pela microbiota, por muco, por imunoglobulina IgA secretora, por peptídeos antimicrobianos e também a barreira imunológica. E que 80% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino. Tamanha é a importância, né? Então, vamos aos suplementos. O primeiro deles é o butirato. O butirato, como eu já havia dito, ele é um metabólito, ou seja, ele é um produto produzido pela microbiota desde que ela esteja saudável e desde que ela tenha, então, condições de produzir butirato. Se você tem um intestino doente, hiperpermeável, com uma microbiota desregulada, você não vai produzir butirato. Você precisa de um intestino mais equilibrado, com uma microbiota mais equilibrada em homeostase e que o intestino tenha funções fisiológicas de produzir o butirato, que é fundamental para a nutrição das células, para a barreira intestinal e para o sistema imunológico, né? Ele tem uma função anti-inflamatória, inibindo a sinalização de NF-κB, que é uma sinalização inflamatória. Então, ele auxilia no controle inflamatório. E como consumir? No Brasil, ele é comercializado na forma de Corbiome, 300 miligramas por dia. Mas lembre-se, se a sua microbiota está saudável, se você der condições para que sua microbiota produza butirato, consumindo fibras, como eu já falei num conteúdo deste canal, e como eu já havia comentado então em outros conteúdos, talvez você não precise consumi-lo, mas sim, ele é muito positivo para a saúde intestinal. Um outro suplemento extremamente importante para a saúde intestinal é a glutamina. A glutamina, ela é um aminoácido não essencial, porém condicionalmente essencial. Por que eu digo isso? Pela quantidade que é necessitada para o metabolismo, principalmente quando está coexistindo doença ou um processo inflamatório, então a necessidade é maior ainda, né? Então ele também auxilia na inibição de sinalização inflamatória, inibindo NF-κB, que é um sinalizador inflamatório, e também auxilia na questão de permeabilidade intestinal. As doses são variadas. Existem estudos mostrando até 30 gramas por dia de glutamina, né? Mas isso precisa ser avaliado, o seu caso precisa ser avaliado por um profissional de saúde. Você não vai tomar essa dose por tanto tempo. Isso é prescrito em condições inflamatórias e precisa ser avaliado, então, como está o seu intestino e se ele pode receber, né? As doses habituais de 4 a 10 gramas ao dia, a depender de como você está. Então, sempre tem que ser avaliado. E também existe uma questão muito importante: a glutamina, ela pode ser utilizada como substrato energético para células cancerígenas. Então, cuidado, né?
não tome a glutamina e, além disso, outros suplementos que você não conhece, em dose que você não conhece, sem a prescrição do seu profissional de saúde que esteja te acompanhando. Um outro suplemento extremamente importante para o intestino é o zinco-carnosina, que tem ação na mucosa intestinal, de reparo intestinal, proteção intestinal e regeneração epitelial. E além disso, auxilia a reparar danos causados por medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais, que são anti-inflamatórios extremamente usados, inclusive usados indiscriminadamente, e que isso também compromete a função de barreira intestinal. Um outro suplemento extremamente conhecido, a curcumina. A curcumina é um fitoquímico que tem uma biodisponibilidade muito baixa, porém ela pode ser aproveitada pela microbiota intestinal para substrato para o metabolismo da microbiota. E por ser então de baixa biodisponibilidade, ela pode ser utilizada pela microbiota. Porém, quando nós queremos melhorar a biodisponibilidade da curcumina, com 95% de curcuminoides, nós associamos a piperina, a pimenta preta, e também ela pode ser tecnologicamente produzida na forma lipossomada, em que a sua biodisponibilidade é extremamente maior e também terá efeitos sistêmicos anti-inflamatórios, não somente na microbiota. Uma forma muito prática de se consumir a curcumina em pó é fazer então na forma de shot. Você pode colocar um limão e mais um pouquinho de água e acrescentar a curcumina, ou então o vinagre de maçã para os corajosos, porque o gosto não é bom, gente. Embora seja extremamente saudável, não somente para o intestino, nós sabemos que vinagre de maçã tem outras funções metabólicas, mas para a microbiota auxilia muito. Você coloca uma pequena quantidade de vinagre de maçã e mais a mesma quantidade de água, como um dedinho e meio de vinagre de maçã e a mesma quantidade de água, e mistura o pozinho de curcumina e toma em jejum, tá? E depois não esquece de lavar a boca por causa do limão, para não comprometer o esmalte dos dentes. E o último suplemento que nós já conversamos nesse canal, que tem muitas funções, é a berberina. As funções metabólicas nós já conversamos um outro conteúdo aqui neste canal, mas ele tem uma função extremamente importante auxiliando no equilíbrio da microbiota, ou seja, ele tem um efeito antidisbiótico, auxiliando então no equilíbrio da microbiota e até auxiliando também no tratamento de SIBO, que é quando há superinfestação bacteriana no intestino delgado, ou de SIFO, quando está a hiperinfestação fúngica. A berberina ela faz parte do tratamento coadjuvante dessas condições. Além de eu já ter falado sobre síndrome metabólica, sobre seu uso na diabetes, sobre auxílio no controle glicêmico, enfim, em várias outras condições. Então, este era o conteúdo que eu queria falar com vocês hoje. Se esse conteúdo falou com vocês, se você achou útil, compartilha com a amiga, compartilha com um amigo, deixe o seu comentário, que já se inscreva nesse canal e já ative o sininho.